Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou falar um pouquinho do porta-farinhada. Porta-farinhada é aquela vasilhinha que normalmente a gente coloca a farinhada para os pássaros. Existem diversos tipos de porta-farinhada. Eu não vou nem muito me alongar falando dos tipos em si, tá certo? Vou falar como um todo e vou falar principalmente, eu vou enfatizar principalmente os cuidados de higiene que nós precisamos ter com o porta-farinhada que nós utilizamos, independente do tipo que seja, beleza? Valeu! E aí, turma, tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho. Existem diversos tipos de porta-farinhada. Existe porta-farinhada de plástico, de vidro, de tubo de PVC. Eu até já utilizei vários desses, tá certo? Na nossa história na Canalicultura já utilizamos várias vezes. Eu me lembro que tinha um de plástico que encaixava um em cima do outro, fazia tipo uma torre, tá certo? Tipo um copo plástico que tinha amarelo, vermelho, azul, verde. Bacana para guardar. Eu acredito que eu devo ter em algum lugar, inclusive ele aí. Porém, na minha humilde opinião, a parte de higienização dele deixava um pouquinho a desejar, porque o plástico vai estragando, vai criando ranhuras. E normalmente nessas ranhuras vai acumulando muita sujeira. Então eu deixei de utilizar. Utilizei também durante um certo tempo, principalmente nas voadeiras. O cano de PVC, ele tem um tampo, eu não sei qual é o nome da loja, o nome que se dá para isso, mas eu utilizei, ele tem vários tamanhos, obviamente, conforme a bitola do tubo. Ele é o tampo mesmo do tubo para fechar o tubo ali. Porra, fiz até um gesto obsceno, mas é o tubo, viu, gente? Pelo amor de Deus. E aí quando você virava, ele virava tipo, ele se transformava tipo num porta-farinhada mesmo, de PVC, tudo direitinho. Só que o fundo dele, ele não era reto, ele era um pouquinho de nada, côncavo ou convexo. Rapaz, essas teorias sempre me embaralham o que é côncavo e o que é convexo. Mas assim, ele era um pouquinho para fora. Oi! E aí não apoiava direito na grade, ficava meio que mexendo e PVC também acabava juntando um pouquinho de sujeira. Existe agora, inclusive, eu brinquei muito com o Maurício, que ele está usando, criadouros grandes usam, vários outros criadores independentes também usam pela praticidade, que é aquela panelinha de plástico que você pode apoiar na porta da gaiola e tal. Ela é bem prática, tá certo? Mas assim, eu prefiro não usar de plástico. Mais uma vez eu digo, tá dando certo para você, se é útil, se é prático, se te fez ganhar tempo, bacana, não vou, digamos assim, dizer que você tá errado não. Pelo contrário, resolveu o seu problema, você tá mais do que é certo. Mas aqui, eu prefiro aqueles que eu consigo dar uma higienização melhor. Pode ser de vidro, acho bacana de vidro. E o que eu uso ultimamente é de louça. Alex, vidro e louça quebram fácil. Perfeito, coberto de razão. Todos esses tipos de porta-farinhada que eu falei aqui, ele tem pontos positivos e pontos negativos. A questão do louça e vidro é que realmente eles quebram com facilidade. Então eu tenho aqui uns 3 tipos de porta-farinhada. O que eu uso é de louça, tá certo? Tem um pouquinho maiorzinho, tem esse, tem um menorzinho. São 3 tipos com 3 tamanhos diferentes. E todo ano quebra 3, 4 porta-farinhada desse, eu compro outro, tá certo? É realmente algo que acontece, que é o quebrar, cair no chão. E aí a gente entra num outro ponto que se discute muito entre utilizar o comedouro externo e o comedouro interno para colocar a farinhada dos bichos. Inclusive Maurício argumentou que com a panelinha evitaria que o passarinho fizesse cocô, sujeira dentro do potinho. Eu já coloco dentro da gaiola
Eu percebi, o ano passado eu fiz um teste aqui, que nos comedouros externos, obviamente a panelinha não é externa, mas eu vou chegar na panelinha. Nos comedouros externos, a minha impressão, tá certo, é de que eles comem menos do que no comedouro interno. Como eu voltei no tempo 2, 3 anos atrás, eu arranjei um tempinho extra, abri mão de algumas coisinhas e estou com condições de dar um apoio, um tratamento diário aos pássaros de pelo menos 1h30, eu estou fornecendo, como eu forneci até 2, 3, 4 anos atrás, a farinhada úmida. E normalmente quando você coloca a farinhada úmida no comedouro interno, não dá nem tempo dele sujar. Foi uma das argumentações que eu fiz com o Maurício. Então a panelinha bacana, útil, o Maurício está gostando, show de bola. Acabou a discussão, não tem discussão. Se você usa um determinado tipo, está gostando, está achando que está eficiente para você, não tem discussão. Ponto. Mas eu prefiro o porta-farinhada de louça internamente, coloca a farinhada úmida, eles comem assim. De vez em quando eu dou uma passadinha de talho, muito raramente, uma vez ou outra. Eu fui perceber, quando chega 3 horas da tarde já não tem farinhada no comedouro, tá certo? Então assim, não dá nem tempo de ele infectar a farinhada que ele vai alimentar com fezes, esse tipo de coisa. Show? Show. Mas assim, o principal não é nem entrar nessa discussão não, tá certo, gente? O principal aqui é uma dica, independente do tipo de farinhada que você dá. Tem aqueles de plástico tipo unha, né? Que você coloca na gaiola. Deixa eu pegar aqui. Assim, né? Tipo unha. Tem. Opa, tá balançando porque eu botei aqui a câmera numa gaiola para facilitar eu mostrar os comedouros aqui. E o danado tá meio espertinho ali. Então assim, tem o unha, tem de vários tamanhos que você coloca. Bacana. Para um canário, para 2 pássaros que não estejam alimentando. Bacana. Tá certo? Tranquilo. Botei aqui. Tem aquele outro formato de meia bola, né? Que ele fica assim, você bota internamente, ele fica tipo uma conchinha ali. Eu acredito que não tenha condições de você colocar ali uma quantidade adequada para uma ninhada, tá certo? É também, mais uma vez, para um filhotinho recém-nascido, alguma coisa desse tipo, é bacana. Mas, para uma ninhada, eu uso, acredite, para uma ninhada de 2 filhotes, farinhada úmida, com esse caco de louça cheio. E não sobra nada. Tá certo? Então assim, eu não economizo muito na farinhada não. O que diz a quantidade de farinhada que eu vou usar, até porque os pássaros variam o consumo, obviamente a quantidade de filhotes e o estágio, a idade dos filhotes, ele é um diferencial na quantidade de farinhada que a gente usa. Porém, eu percebo que algumas fêmeas comem mais do que outras. Então, normalmente quando eu retiro o comedouro, se tiver um resto, no dia seguinte eu já boto um pouquinho menos. O bom de você dedicar tempo e ter atenção é que você já começa a perceber a quantidade de farinhada que aquele casal que está criando ele utiliza. Mas mais uma vez, fugir do assunto principal que eu queria falar, que é a higienização, mas aí a gente volta e fala da higienização. Percebe-se muito nos grupos de WhatsApp a conversa de que meu filhote está com feridinha na boca, fungo na boca, chamada sapinho. Porra, sapinho, o canário dá sapinho também dá, tá certo? É um fungo que dá aqui. E aí muita gente, não, coloca nistatina, dá isso, dá aquilo. Eu particularmente, quando tenho um problema de sapinho, que é raríssimo, filhote aqui não deu e adulto deu em um canário, que não foi nem bem sapinho, foi na língua. Mas assim, sempre que dá esse tipo de problema, eu uso violeta genciana. Naquele pássaro. Muitas vezes eu uso até a própria peninha do pássaro, uma pena limpa, ou então um cotonetezinho, e é só um pouquinho, tá certo? Passa na língua ou no lugar que está o fungo, que está o sapinho. Cuidado para não colocar muito, senão você corre o risco de, colocando muito, o canário ingerir, de intoxicar o pássaro. Então tem que ficar atento. Tá certo? Eu não gosto de prescrever medicação, primeiro que eu não sou veterinário e segundo que não temos como ter certeza que aquela doença do amigo criador é de um tipo ou de outro, eu não gosto, mas como me perguntam muito, e eu vejo muita gente falando em colocar nistatina, eu prefiro tratar
um eventual pássaro que tem um problema de sapinho nos cantinhos aqui do bico ou na língua com violeta gessiana. E na língua é fácil perceber, porque no comedouro, se você dá a mistura de semente, ele começa a ver bolinhas de colza, casca, presas nas grades, no arame. Parece que solta um puizinho, uma gosminha, que faz com que a casca espalhe. É interessante, vírgula, né? É chato para o passarinho não consegue quebrar a semente direito, e aí ele vai ficar desnutrido, pode morrer. Então tem que ficar atento. Eu normalmente trato com violeta gessiana. Eu tenho um isabelino pastel amarelo nevado, que deu esse problema esse ano, foi o único pássaro que deu. Botei violeta gessiana e, ó a luz de novo, ele ficou intoxicado, caiu um pouquinho a mais do que devia, ele acabou ingerindo. Por isso, pelo amor de Deus, todo o cuidado do mundo. É bem pouquinho, é para dar só uma lambidinha de nada. Intoxicou, quase que vai. Se eu não estou atento e dou no bico Mercepton, que é o que eu uso normalmente para intoxicação, dei durante 3 dias Mercepton, aí nesse caso eu dei direto no bico, porque já estava numa situação crítica, e botei um pouquinho na água da farinhada dele. Ele, graças a Deus, recuperou, está 100%, mas tanto do problema do fungo quanto da intoxicação, mas correu o risco de morrer, tá certo, gente? Então, assim, remédio não é brincadeira pra gente, muito menos para um ser minúsculo que é o canário. Mas vamos voltar de novo pela enésima vez sair. Então, assim, a higienização faz necessário. Cuidado com qualquer tipo de porta-farinhada que você coloca e esquece dentro da gaiola. Se é uma farinhada úmida, pior ainda, o risco é enorme. Farinhada úmida se coloca e tira no mesmo dia. Bacana? Colocou de manhã, no final do dia, no máximo, tire o comedouro. Independente se comeu ou não. Ela fermenta. Úmida fermenta. Seca, você pode disponibilizar mais alguns dias, mas corre o risco de cair uma sujeira e tal. Eu não gosto muito. Mas independente se for seca ou úmida, a higienização, a limpeza, os cuidados que tem que se ter para limpar o porta-farinhada é essencial. Eu olhei aqui e vi uma mancha, mas eu acho que é do vídeo que tá limpinho. E a pessoa falando de cuidado e limpeza, aí mostra o comedouro com uma mancha. Não, mas tá tranquilo, é o do vídeo. Então, assim, faz necessário. No caso eu aqui, eu uso muito o cloro, tá certo? A água sanitária, todas as vezes, sem exceção, que eu tiro os portas-farinhadas, que eu uso no caso aqui, o de louça. Vou mostrar aqui mais ou menos como é que fica na mesa. Eu coloco em um balde e pelo menos 1h30 de água com água sanitária ou cloro, tá certo? Naquelas casas de produto de limpeza que vende concentrado, vende não é de piscina não. Vende para o cara transformar em água sanitária, jogar água e diluir um pouco mais. Eu coloco aquilo diariamente, usei e eu tiro. E aí que entra uma questão. Nos caquinhos de louça, como ele não fica com aquelas ranhuras que o plástico dá, a limpeza ela é um pouquinho melhor. E eu posso usar também a buchinha com um pouquinho de detergente. Limpou aqui, ficou show de bola. No plástico ele já dificulta um pouco porque ele cria ranhuras, né? Uns arranhõezinhos que ali vai juntando um bocado de coisa ruim ali. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, com a higienização. Pode ser cloro. Eu prefiro água sanitária. Algumas outras pessoas podem usar outro tipo de higienização, mas eu gosto sempre de deixar de molho na água sanitária para tentar tirar a maior quantidade possível de uma eventual bactéria negativa que possa ter naquele comedouro, tá certo? Mas aí o problema não acabou. Voltando para a questão de higienização, o bom do louça e do vidro é que eventualmente, se possível, tiver condições, você pode até jogar água fervendo em cima para esterilizar ou colocar numa panela ele dentro da água fervendo, que é a melhor coisa que você pode fazer. Aqui eu não faço muitas vezes não por questão de tempo, mas indico, acho assim bem bacana, coisa que você não pode fazer com um recipiente plástico que ele derrete, tá certo? Pronto. Mas assim, uma coisa que é fundamental é não utilizar, e agora eu vou falar mais uma vez disso, que é o X da questão que eu estou tentando falar, estou embromando não, né? Mas estou falando um bocado de coisa que sabem que comigo é assim, que é a questão de não utilize o porta-farinhada molhado. Deixa ele secar. Então assim, eu tirei, botei aqui de molho, lavei bem, e aí eu coloco emborcado para secar e só vou utilizar no dia seguinte. Perceba,
mesmo que seja farinhada molhada, mas no recipiente molhado, na verdade não é farinhada molhada, é farinhada úmida. No recipiente molhado, e aí molhado numa situação não muito boa, pode causar proliferação de fungos ou outras cositas ruins mais. Então assim, eu normalmente coloco. E o X da questão é deixar emborcado em cima de algo que permita a ventilação do interior do porta-farinhada. Porque se você colocar assim e fechou aqui, em cima de algo reto, fechado, aqui não vai secar direito, vai ficar úmido. Então eu coloco em cima ou de uma grade limpa, lavada, bem limpa, obviamente, ou através aqui de um palletzinho que vende, que ele é todo furadinho. Eu vou mostrar aqui agora logo em seguida, que é onde eu coloco aqui, e como ele tem os furinhos, o ar circula por dentro, que no outro dia tá seco, 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 seco. Beleza? Então assim, era o que eu queria falar. Não vou entrar no mérito do porta-farinhada. Provavelmente no comentário aí vai ter 300 pessoas dizendo que eu uso tal porta-farinhada e dá certo. Eu uso isso. Eu adoro a panelinha. Bacana! Show de bola! Volto pela enésima vez a falar. Se está dando certo para você, inclusive um dos últimos vídeos, ou o último, não me lembro agora mais, que estou meio perdido, que eu falei foi em questão do manejo. Se dá certo para você, cara, só eventualmente vá aprimorando, mas não muda muito não, tá dando certo, show de bola. Não tem santo que vai dizer que tá errado. Bacana? Show de bola? É só para enfatizar que cuidado com a higienização no porta-farinhada é fundamental e deixar ele secar bem para colocar. Vou filmar aqui, normalmente quando acabamos de lavar aqui, acabei de lavar os porta-farinhada aqui que nós retiramos da gaiola, ok? E aí ele vai ficar assim para quando ele secar, a gente utilizar no próximo dia, beleza? Muito provavelmente em breve eu vou fazer alguns vídeos, principalmente em um que eu gostaria de fazer já tem um bom tempo, que é em relação ao canal de YouTube. Muita gente me pergunta, Alex, o criador do canal tal falou isso, você concorda, discorda? O Cicrano falou aquilo. O criador disse que tal cor é assim assado. Rapaz, me botam cada sinuca de bico danada, tá certo? Eu acho que a opinião é bacana, mas não vou falar muito não. Vou fazer um vídeo dando minha opinião a respeito dos diversos canais de YouTube que surgiram ou que já estão há um bom tempo. Vou dar a minha opinião a respeito do que eu acho sobre os canais de YouTube. Valeu? Opinião minha, não vou entrar, não, só deixar essa pílulazinha. Isso aí provavelmente só daqui na próxima semana ou na outra. Mas deixei minha pílulazinha, minha pulgazinha atrás da orelha e a curiosidade de vocês para saber o que é que eu acho sobre os canais de YouTube. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo. Vou, quando finalizar agora, mostrar aqui o palletzinho que eu utilizo aqui para botar meus portas-farinhadas, meus caquinhos de louça, que eu utilizo para fornecer farinhada para os pássaros. E ter uma ideia mais ou menos do que é a questão da ventilação que eu falei. Valeu, forte abraço. E aí, galera, valeu? Olha aqui o que eu tô falando, ó. Eu lavo, tá certo? E aí boto emborcado assim. Como ele é com esses furinhos aqui, ele permite a circulação de ar. Aqui é o prato que eu uso fazer a farinhada, eu boto normalmente por cima, tá certo? Deixa eu puxar aqui rapidinho. Ali é a água, normalmente eu utilizo quando eu quero botar algum medicamento, algum Mercepton, alguma coisa na água dos bichos, da farinhada, eu utilizo aquilo dali para misturar, tá certo? O garfinho é mais ou menos aqui, é a quantidade diária de louça, eu tenho um dobro disso, a quantidade de caquinhos de louça que eu uso por dia para os pássaros sem fator. A mesa com os caquinhos de louça, e até foi bom tocar nesse assunto para eu falar também, todo cuidado no mundo, não misturar os comedouros, nem os caquinhos de louça, nem os recipientes que você utiliza para os pássaros sem fator vermelho, para os pássaros com fator vermelho, que é inclusive em uma outra mesa no outro espaço que nós temos aqui, beleza? Valeu, um forte abraço, brigadão aí pela audiência de vocês.